Método que mais aprova no exame de ordem, eu vou te contar. Eu sou a professora Priscila Ferreira e vou estar com você neste vídeo. E antes de mais nada, não deixe de curtir o nosso canal do Estratégia OAB para que você seja notificado dos próximos vídeos. A jornada rumo à aprovação no exame de ordem é, sem dúvida, uma das mais árduas e recompensadoras etapas na vida de um estudante de direito. Ao longo dos anos, observando as trajetórias de sucesso, pudemos identificar o que funciona e o que não funciona na sua preparação para o exame de ordem. Identificamos um método que tem se mostrado não apenas eficaz, mas infalível para aqueles que o adotam com uma certa dose de comprometimento. Afinal, comprometimento é algo que você sempre terá que ter, tanto na preparação para o exame de ordem, como também na sua vida profissional. O método ele é composto por 3 pilares fundamentais. Anota aí: teoria simplificada, lei seca e questões. Esses são os 3 pilares para que você consiga ter sucesso no exame de ordem, se você conseguir implementá-los, é claro. Vou explicar um pouquinho sobre eles. Primeiro, teoria simplificada. Observe que o universo jurídico ele é vasto e muitas vezes complexo. Mas para o exame de ordem, a profundidade ela é substituída sim pela amplitude. Afinal, filho, são 20 disciplinas. Eu sei que dá até um negócio aqui, né? Mas é possível. Pois bem, a estratégia aqui é condensar e simplificar os conceitos, focando naquilo que é essencial para a prova. Não adianta você virar para mim e falar: Priscila, vou pegar uma doutrina de direito constitucional que é robusta, que tem muito conteúdo, ela é excepcional no mercado, mas ela não vai te levar para a aprovação. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque você precisa do quê? De algo simplificado, direcionado e que esteja focado para a prova da OAB, que seja próprio para a prova da OAB. Um material que esteja balizado no grau de incidência daqueles temas na matéria. Então você pega lá o material Direito do Trabalho, ele tem que estar focado, direcionado no que mais é cobrado em Direito do Trabalho. Não vai adiantar em nada você ler uma doutrina gigantesca de direito do trabalho. Afinal, não cai só direito do trabalho, não cai só constitucional, nós temos 20 matérias. Então não tente abraçar o mundo. Afinal, é impossível estudar com profundidade todos os itens do edital da banca FGV. Então, nós precisamos estudar de forma direcionada, focada e com base no grau de incidência dos temas daquela disciplina. Se tem uma alta incidência, média ou baixa incidência. E aqueles que nunca foram cobrados, Priscila, nós não vamos nos aprofundar muito neles. Afinal, ele não tem tanta importância. E eu sei que você deve pensar: mas Priscila, como que eu vou memorizar tudo isso? Aqui vai alguns conselhos. Por exemplo, se você se valer de métodos mnemônicos, criando palavras, frases que te ajudem a fixar um pouco o conteúdo, isso pode ser uma boa alternativa para que você consiga ter uma melhor desenvoltura nas matérias. Claro, decorando alguns conceitos. Lá em Direito do Trabalho, eu sempre falo para meus alunos: olha, requisitos da relação de emprego, é o SHOP ou SHOP. Para quê? Para que você decore os requisitos da relação de emprego: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Então, utilizar de métodos mnemônicos, frases, palavras, vai te ajudar a você conseguir fixar um pouquinho o conteúdo. Os mapas mentais também são excelentes para fixação e revisão. Veja que a estratégia de você usar aqui os mapas mentais irá te permitir uma melhor visualização de todo o conteúdo, além de ajudar a fixar e relacionar melhor as informações. Então eu sempre falo, o mapa mental ele é um excelente aliado, tanto para você fixar, visualizar, como também para revisões, porque as revisões são necessárias. O nosso segundo pilar é a lei seca. A base do direito está na lei seca. Então, por mais que compreendamos teorias e doutrinas, é essencial ter a legislação na ponta da língua. O conhecimento dos textos legais é frequentemente o diferencial entre uma resposta correta e um erro. Claro, eu já sei que você vai me falar: Priscila, eu odeio ler a lei seca. Ai, Priscila, eu acho um saco, uma perda de tempo, me dá sono. Eu posso estudar sentado, deitado, andando, que eu tenho sono. Isso não é só com você, filho. Ninguém é muito fã de ler a lei seca. Mas calma, eu vou te explicar como realizar uma melhor leitura da lei seca.
Primeiro passo, devemos realizar uma leitura ativa. Em vez de apenas ler passivamente, questione-se sobre o conteúdo. Não adianta você ficar lendo e pensando, tenho que buscar meu filho na escola, tenho que fazer mercado, eu tenho um aniversário no final de semana, eu tenho que resolver tal problema. Não, isso não vai adiantar. Você tem que fazer uma leitura ativa. Então você vai lendo e você vai se questionando. O que isso realmente significa? Como aplico isso aqui na prática? Qual é a regra? Quais são as exceções? E para isso você pode se valer também de cores. Como eu sou uma mulher, não é? Das antigas, que gosta de marcar texto, não é? Canetas coloridas, vou deixar essa dica. Ao destacar textos, você pode usar cores diferentes para categorias diferentes. Como assim precisa categorias diferentes, categorias distintas? É isso. Você vai categorizar as cores conforme você for grifando o texto de lei. Por exemplo, você pode usar amarelo para conceitos principais, azul para exceções, verde para hipóteses ou exemplos que tenham ali no dispositivo legal. Com base nisso, você vai fazendo uma leitura mais fluida, você vai fazer uma leitura mais adequada e, além disso, você vai compreendendo melhor. E você ainda deve fazer o quê? Anotações à margem do texto legal. Pense nisso. Então você, na margem do texto, deve colocar o quê? Algumas observações, palavras-chave, exemplos. Tudo que você for associando aquilo, você vai colocando. Isso vai te ajudar a compreender o todo. E claro, você tem que ter uma meta de leitura. Em vez de terminar a ler por horas e horas e horas, falando, hoje eu vou ler 5 horas seguidas, 2 horas seguidas. Não, filho, vamos determinar. Vou ler 4 artigos por dia. 2 artigos por dia. Pronto. Isso vai impelir um ritmo para você. Você vai estar conseguindo compreender a lei seca, vai conseguindo associar ao conteúdo estudado em videoaula ou em material escrito. E isso vai fazer com que você consiga ter uma evolução. E agora o nosso terceiro pilar, questões. As questões te permitem compreender pegadinhas comuns e ainda, com que você tenha uma habilidade de aplicar a teoria em conceitos práticos. Isso você vai desenvolvendo, é claro, através de uma resolução constante de questões. E aqui tem um ponto ainda mais importante. Os erros e os acertos são 2 lados da mesma moeda do aprendizado. Logo, cada questão resolvida sempre será uma lição. Você ainda pode me questionar, Priscila, como posso aprender com meus erros e acertos? Muitos alunos não sabem como aprender com os erros e os acertos. Tem aluno que às vezes utiliza o simulado de uma forma totalmente equivocada. Ele faz um simulado e ele fala, tirei a pontuação necessária, que excelente. Não, você precisa entender se o que você acertou você realmente sabia e se o que errou foi por um deslize ou se você realmente não compreendeu aquele conteúdo. Então a primeira coisa importante aqui, você precisa revisitar os seus erros. Então sempre que errar uma questão, eu sugiro que você anote esse erro em um caderno separado, para que periodicamente você revise essas questões, esses conceitos que você errou. E aí você vai falar assim, mas Priscila, num caderno separado? Mas como assim um caderno separado? É o que eu sempre indico para os meus alunos, é o famoso caderno de erros. O caderno de erros, ele é uma ferramenta de estudo utilizada por muitos estudantes, até mesmo concurseiros, que eles registram os erros cometidos durante a resolução de questões, ou revisar matérias mesmo. Mas não se trata apenas de anotar o erro. A ideia aqui é de você refletir sobre a razão do erro e registrar a correção ou o entendimento correto daquele tema. Então, se você errou lá uma questão, por exemplo, que envolve ônus da prova, você vai colocar o tema, o fundamento legal e a explicação correta. E o que te levou àquele erro? E de tempos em tempos, você vai utilizar isso com a finalidade de uma revisão direcionada, já que vai ser o quê? Focada nas áreas que você tem mais dificuldade que você observou através do próprio treino. Então, o caderno de erros, ele acaba sendo uma ferramenta sensacional para você revisar e também para que você não cometa novamente aqueles erros, e afinal você já tem uma certa dificuldade naquilo. Tem um aplicativo popular que pode ser utilizado para você criar um caderno de erros, caso você seja uma pessoa mais tecnológica, não é? Ou se você for uma pessoa que adere ao caderno com facilidade, que nem eu, você pode criar um caderno e dividi-lo ali por matérias, formando um caderninho de erros. Se você for mais tecnológico, você pode utilizar de um aplicativo que chama Evernote. O Evernote, ele permite que você faça anotações organizadas em cadernos, adicione tags, insira imagens como capturar assertiva de questões, a própria questão.
E além disso, ele funciona muito bem para pesquisa, para você poder dentro dele pesquisar às vezes tópicos ou questões específicas ou alguma revisão que você colocou ali, para de tempos em tempos você poder acessar com mais facilidade. Então esse aplicativo pode ser um bom amigo ali nessa sua caminhada de revisão dos seus erros e dos seus acertos. E eu queria fazer um comentário aqui sobre os acertos. Identificar o erro é muito fácil. Só que quando a gente acerta, normalmente a gente deixa, acertei, passou, tá ótimo, tô excelente. Mesmo que você tenha acertado, fica aqui a minha dica. Leia o comentário da questão. Muitas vezes você acerta pelo motivo errado. E se isso acontecer, já coloque no seu caderninho, porque você acertou de forma falsa, vamos dizer assim. Afinal, você não sabia e acabou acertando ou por um chute ou por uma conclusão equivocada que te levou à resposta certa. Então, sempre fique muito atento aos seus erros, mas também não deixe de lado os seus acertos, porque nem sempre um acerto é sinônimo de que você conhece aquele conteúdo. Resumindo aqui, o que eu posso afirmar para você é que a prática é a chave do sucesso. Se você treinar de forma correta, com questões, se valendo desses mecanismos, se você ler a lei seca, utilizando de uma leitura de fato ativa, de uma leitura eficiente, que te permita correlacionar com o conteúdo da matéria. E se você se valer ainda de uma teoria simplificada, direcionada, com base no grau de incidência, não tem como dar errado. Estudar para o exame de ordem é uma maratona, não é um sprint. E como toda maratona, exige preparação, estratégia e resistência. Eu estou confiante de que com estas técnicas detalhadas aqui, você estará bem equipado para enfrentar e vencer este desafio. E eu desejo para você foco, determinação e, acima de tudo, confiança. Bons estudos, um beijo grande e até o próximo vídeo.